Olá, meus amigos, tudo bem? Vocês aí conhecem as funções estatais? Então venham comigo nesse encontro, vamos falar delas. Olá, meus alunos da Faculdade Arnaldo. Hoje temos um encontro muito importante porque nós vamos falar nessa nossa disciplina de Teoria Geral do Estado as funções estatais. Eu vou contar para vocês quais são as funções que um Estado desempenha. E olha, quando eu digo que eu vou contar para vocês, é claro que eu vou contar não porque eu descobri, porque, na verdade, quem descobriu as funções estatais, vem comigo aqui na tela, foi um moço muito famoso chamado Aristóteles. Todo mundo já ouviu falar do Aristóteles. O Aristóteles, só para quem não sabe quem é o Aristóteles, quem foi o Aristóteles foi aluno, letra, letrinha de Platão. O Aristóteles foi professor do Alexandre o Grande. E o Aristóteles, ele era grego, ele era um filósofo grego que viveu ali, por volta do ano 350 a.C. Então, traz para mim, deixa eu explicar para vocês. Gente, o Aristóteles, ele foi um filósofo grego que viveu durante a Antiguidade. A época dele é a Antiguidade. Não venham me dizer que o Aristóteles viveu na Era Medieval, que o Aristóteles viveu no Estado Moderno. Não. O Aristóteles viveu da Antiguidade. E foi o Aristóteles, em sua obra chamada A Política, que descobriu que o Estado, desempenha 3 funções. Vamos ver como é que o Aristóteles fez isso? Aqui comigo na tela. Olha só. O Aristóteles, então, ele descobriu, eu vou utilizar uma figura geométrica, né, que é o círculo, para explicar para vocês que o Aristóteles, ele descobriu que o Estado desempenha 3 funções. Uma função legislativa, uma função executiva e uma função jurisdicional, judicial, ok? Então, essa foi a grande descoberta do filósofo grego chamado Aristóteles, ok? Traz aqui comigo, vejam bem. O Aristóteles, ele chegou perto do soberano, na época dele, e disse o seguinte: olha, meu soberano, você é o Estado, não é? Porque nesta época o Estado era a própria figura do soberano, mas você, soberano, vai desempenhar aqui 3 funções. Sim, você, na qualidade de soberano, na qualidade de Estado, você desempenha 3 funções. Sabia disso, soberano? Disse o Aristóteles para o soberano. O soberano, Aristóteles? Pois me diga, quais são essas funções? Ora, soberano, o senhor desempenha uma função legislativa. Soberano, você cria normas, você cria as regras, você cria as leis, ok? Mas, soberano, além de você também exercer a função legislativa, você também exerce uma função executiva, soberano. Sabe por quê? Porque você também administra o Estado. Você cuida das tarefas estatais, você cuida de administrar o Estado, de cuidar das vielas, de cuidar das ruas, de cuidar do Estado, de cuidar do território do Estado. Você administra isso, soberano. Mas você também, soberano, ainda disse o Aristóteles ao seu rei, você também desempenha uma função judicial. Cabe a você, soberano, também dizer o direito. Agora, gente, imaginem só. Será que podemos conceber a hipótese de existir justiça social para um Estado que concentra todas as suas funções
numa única pessoa, num único soberano? Pensam bem, o soberano ele cria a norma, ele administra o Estado e ele julga. Será que todas as três funções, que são essas as funções estatais, concentradas numa única figura, será que poderíamos conceber a ideia de que isso geraria justiça social? É óbvio que não, ok? Mas o Aristóteles contribuiu muito. Só que séculos mais tarde, venham comigo na tela, séculos mais tarde, veio um francês famoso chamado, olha o nome dele, Charles Louis Secondat. Agora, olha só, Charles Louis Secondat Montesquieu. Montesquieu era um francês, ok? Então vamos anotar aqui as características do francês Montesquieu. Primeiro, ele era francês, ok? Montesquieu, ele nasceu em 1689 e morreu em 1755. Então, vejam vocês, olha aqui, o Montesquieu sequer encontrou com o Aristóteles. Afinal de contas, quando Montesquieu nasceu, Aristóteles já estava em sua cova, ó, só nos ossos e olhe lá, hein? Aristóteles já tinha morrido, porque Aristóteles viveu na antiguidade. Lembre-se, o Aristóteles foi aquele que, na sua obra política, descobriu as funções estatais, descobriu que o Estado desempenha três funções importantes: função legislativa, função executiva e função judiciária. Mas séculos mais tarde, por volta do ano de 1689, entre 1689 e 1755, um francês chamado Montesquieu disse o seguinte, vem comigo aqui na tela. Olha Aristóteles, claro que estamos aqui no campo imaginário, que Aristóteles não encontrou com Montesquieu, mas Montesquieu disse assim para Aristóteles, Aristóteles, muito legal, traz aqui comigo. Muito legal sua ideia, Aristóteles, ó, palmas para você, realmente eu concordo com você, eu, Montesquieu, concordo com você que o Estado desempenha três funções, uma função legislativa, uma função executiva e uma função judicial. Mas olha só, Aristóteles, eu preciso, na minha época, aperfeiçoar isso, porque na sua época, você vivia sobre a égide do absolutismo. O Estado era o próprio soberano, e o soberano, querendo você ou não, Aristóteles, iria ele, por si só, desempenhar as três funções, o que não iria gerar justiça social. Mas eu, Montesquieu, Aristóteles, te darei uma boa notícia, porque eu aperfeiçoei a sua descoberta. E sabe o que eu fiz? Vem comigo aqui na tela. Eu criei o princípio da separação de poderes. O princípio da separação dos poderes. Ou também que a gente pode falar da tripartição dos poderes, ok? Eu, Montesquieu, estou aperfeiçoando aqui, Aristóteles, a sua grande ideia, não é? Estou criando o princípio da separação de poderes, que consiste em quê? Consiste em considerar que o poder legislativo, esse poder legislativo, ou seja, esta função legislativa, aliás, traz aqui para mim, vamos esclarecer uma coisa muito importante sobre essas nomenclaturas, porque a gente fala poder e, na verdade, quando o Constituinte, lá no artigo 2º da Constituição Federal, trouxe a nomenclatura de poder, olha, ele queria falar de órgãos, um órgão judiciário ou funções, função judicial, função legislativa, função executiva, que serão desempenhadas por órgãos que vão pertencer ao legislativo, órgãos que vão pertencer ao executivo, órgãos que vão pertencer ao judiciário. Porque poder
Teoricamente seria uma nomenclatura errada, porque o poder ele é uno e ele é indivisível, e o poder emana do povo, e como ele é um só, a gente já ouviu falar dele, ele é um dos elementos do Estado e se chama soberania, ok? Então, a nomenclatura certa seria função legislativa, função executiva, função legislativa, executiva e judicial. Órgãos do poder legislativo, órgãos legislativos, órgãos executivos, órgãos judiciais. Mas, culturalmente, nós já utilizamos a nomenclatura de poder, então vamos continuar utilizando, porque não está errado também não, mas é só para esclarecer isso para vocês, porque o poder é uno, indivisível, se chama soberania. Mas continuando a história de Montesquieu, venham comigo aqui na tela. Montesquieu disse para Aristóteles, olha, vou aperfeiçoar a sua ideia e vou criar, até aumentar aqui, ó, vou criar o princípio da separação dos poderes. Então, no primeiro círculo, nós temos o poder legislativo. No segundo círculo, no primeiro círculo, nós temos o poder legislativo. No segundo círculo, nós temos o poder executivo. E no terceiro círculo, nós vamos ter o poder judiciário, ok? Poder judiciário. Esses três poderes vão exercer funções separadas. Então, veja, o legislativo possui uma função preponderante, uma função mais importante, uma função predominante, que é a função legislativa, a função de criar leis. O executivo, por sua vez, possui uma função executiva, administrativa, que é administrar o Estado, criar políticas públicas. Já o poder judiciário desempenha uma função predominante, uma função preponderante, que é a função de julgar. Então, nós temos aqui, traz aqui comigo, o chamado princípio da separação de poderes, onde cada órgãos distintos, não é mais um soberano só, que vai desempenhar as três funções, mas serão órgãos separados. Um vai desempenhar a função legislativa, outro vai desempenhar a função executiva e um outro ainda vai desempenhar a função judicial, ok? Professor, mas por que o senhor trouxe aqui para a gente essa questão das funções mais importantes e fez um desenho aqui onde um círculo adentrava o outro? Vem aqui comigo. Aqui no meio desse círculo, nós temos a Constituição Federal. Acontece que na ideia de Montesquieu, para que houvesse aí a separação de poderes, seria importante e necessário que cada um desses poderes desempenhasse funções típicas e funções atípicas. Então, o poder legislativo tinha uma função típica e funções atípicas. O executivo tinha função típica e funções atípicas. O judiciário, por sua vez, também tinha funções típicas e funções atípicas. Traz aqui para mim. O que é isso, professor? Pessoal, se na ideia de Montesquieu as funções estatais elas ficassem totalmente separadas, também não teríamos justiça social. Porque um poder iria só legislar, ou seja, um órgão seria só legislativo, outro órgão só executivo, outro órgão só o judiciário. Imagina, o legislativo cria as normas que ele quer criar, mas o judiciário, quando chega lá nele, está totalmente separado, ele diz, olha, eu não vou aplicar essa norma não, eu sou o judiciário, eu julgo da maneira como eu quiser. Ou seja, não existiria função social aí se essa separação de poderes fosse tão absoluta assim. Mas Montesquieu disse o seguinte, olha, o princípio da separação de poderes que eu concebo é um princípio da separação de poderes onde cada um dos poderes vai exercer a sua função de forma típica, a sua função mais importante, mais preponderante, de forma típica. Mas cada um dos poderes terá funções atípicas também como atribuição, para exercer. Como ficaria isso? Traz aqui comigo, vamos de volta ao quadro. Então, nessa ideia de funções típicas e atípicas de Montesquieu,
o poder legislativo, que legisla como função preponderante mais importante, haverá momentos em que o poder legislativo, olha só, vai adentrar na bola do executivo e vai cumprir funções executivas. Assim como o poder executivo, haverá momentos em que ele vai adentrar a bola, né, do legislativo e também terá funções legislativas, ok? E quem determina isso? Quem determina isso é a Constituição, é a norma maior de um Estado. Traz aqui para mim. Então, haverá momentos que os órgãos legislativos poderão executar, poderão administrar? Sim. Como que seria isso na prática, professor? Gente, vamos pegar aqui o Brasil. Veja, órgãos do legislativo aqui no Brasil. Nós temos, por exemplo, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, que no ano passado ou anos anteriores teve concurso público, não é? Então, vejam, um concurso público do órgão legislativo. E o que é um concurso público? Nada mais é do que uma técnica administrativa de contratar pessoas. Então, o concurso do Senado, o concurso da Câmara dos Deputados, nada mais é do que uma forma de administrar. Então, veja que, atipicamente, o legislativo faz função executiva. Mas por que isso? Porque a Constituição determina, porque a Constituição prevê expressamente esta possibilidade. Assim também, como o Poder Executivo também vai ter função legislativa, e é o que mais a gente vê. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo interessante? Nós tivemos aí, algum tempo atrás, a greve dos caminhoneiros. Lembram disso? Greve dos caminhoneiros parou o Brasil inteiro, acabou a gasolina nos postos, ficamos aí mais ou menos uma semana e meia sem poder sair de casa direito, parecia que era feriado todo dia. Vocês lembram disso? Pois é. E o presidente à época era o presidente Michel Temer. E o que o Michel Temer teve que fazer para resolver esse imbróglio da greve dos caminhoneiros, que queria que diminuísse o valor do diesel? Ora, ele teve que legislar. Veja, o Michel Temer é o chefe do Poder Executivo. Ele não é chefe do Legislativo, não. O Michel Temer não é chefe do Judiciário, não. O Michel Temer era o presidente da República, portanto, o chefe do Poder Executivo, e ele legislou. Por que ele legislou? Essa não é uma função do órgão legislativo? Gente, ele legislou porque a Constituição permitia. O que ele fez? Ele editou uma medida provisória, que é uma espécie normativa que tem aqui no Brasil. Em caso de relevância e urgência, o presidente pode editar para resolver um problema, que foi o que aconteceu. Editou uma medida provisória baixando o preço do óleo diesel. E aí a greve dos caminhoneiros parou, não é? Acabou, e o Brasil voltou a funcionar. Mas veja, o órgão, presidente da República, o órgão executivo, exercendo uma função legislativa, porque medida provisória é uma espécie normativa, medida provisória é norma, ok? Portanto, quando Michel Temer editou a medida provisória, ele nada mais fez do que exercer uma função atípica legislativa do Poder Executivo, isso porque a Constituição permite, e quem quiser conferir, basta ir lá no artigo 62, ok? De volta aqui à tela comigo, vejam. O Poder Judiciário também, olha, ele exerce a sua função típica, que é de julgar, dizer o direito, dirimir os conflitos. Mas o Poder Judiciário, em determinado momento, vai adentrar a bola do Executivo, assim como o Executivo também vai cumprir função jurisdicional. Você quer exemplo? Então traz aqui para mim. Gente, quando é que o Poder Judiciário administra? Quando o TJ, por exemplo, faz concurso público. Mesmo exemplo do Legislativo. TJ é órgão legislativo? Não. TJ é órgão do Poder Judiciário. Mas o TJ, ele lança um edital de concurso público como técnica para administrar pessoas, para exercer as suas funções. Essa técnica de administrar, gente, é uma função atípica executiva, feita, exercida pelo Poder Judiciário, porque a Constituição assim permite. De mesmo modo, o Poder Executivo também julga. Quer ver um exemplo? Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí, se não você que está aí na telinha agora me vendo, já passou por isso. Quer ver? Se você passa num radar,
a 60 km por hora e toma uma multa e o radar é a 60, o que você vai fazer? Ah, obviamente, professor, eu vou recorrer, porque tomei uma multa injustamente, aquele radar devia estar quebrado. Ok, você vai elaborar ali o seu recurso, né, da sua multa, e esse recurso de multa você vai entregar para uma JARE, para uma junta administrativa, né, e essa JARE é um órgão do executivo, é ela que vai julgar o seu recurso, dizer se você é culpado, se você não é culpado. Os processos administrativos também são processos do executivo em que há julgamentos, em que há função jurisdicional, função de dizer o direito. Portanto, veja o executivo cumprindo um papel do judiciário. Ok? Agora, vem comigo aqui na tela. O Poder Judiciário, ele também cumpre a sua função legislativa. Olha o Poder Judiciário entrando na esfera aqui do Legislativo, traz aqui comigo. Ah, é? O Poder Judiciário, então, quer dizer que ele pode criar norma? Pode, cria, são as súmulas vinculantes, ok? Súmulas vinculantes, decisões reiteradas que acabam vinculando os demais órgãos e se tornam normas. Aliás, temos outro exemplo. Os regimentos internos dos tribunais são normas onde nada mais configura a hipótese do Poder Judiciário exercendo uma função legislativa, porque quando ele edita os seus regimentos internos, quando ele cria seus regimentos internos, nada mais, nada menos, ele está legislando, ou seja, função atípica legislativa do Poder Judiciário. Ok, gente? Então, e o Legislativo, professor? Será que o Legislativo também faz papel do Poder Judiciário? Gente, vocês viram isso, quer ver? Impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Lembram disso? Ela foi julgada pelo Senado Federal. O Senado Federal é uma das casas do Poder Legislativo que julgou a presidente Dilma e disse, olha, a Dilma cometeu crime de responsabilidade, portanto, ela está impeachmentada, está impedida de exercer o cargo de presidente da República, ok? Gente, o mais importante que vocês têm que anotar é que o fato de haver funções típicas e atípicas na ideia de Montesquieu cria um sistema de controle entre os poderes, porque não existe hierarquia entre os poderes. Nenhum poder é mais importante. Professor, o Poder Judiciário é mais importante do que o Poder Legislativo? Não existe isso. Não existe hierarquia entre os três poderes, estão no mesmo nível hierárquico, ok? Mas o que existe são controles, onde um poder exerce controle sobre o outro através, principalmente, das funções atípicas. Isso é um sistema, e esse sistema em que o poder exerce controle sobre o outro chama sistema de freios e contrapesos, ok? Sistema de freios e contrapesos. Não existe hierarquia entre os poderes, porém existe um controle em que um poder vai exercer sobre o outro, principalmente através das funções atípicas que são definidas pela Constituição Federal. Ok? Gente, essas são as funções estatais. Aguardo vocês no próximo encontro. Tchau, tchau!